E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1122, nova grade aí que acabou de sair para o final de semana. Esse é o primeiro vídeo e de praxe, né, tô indo aí com 5 duplos nesse vídeo. Se você gosta das informações que são deixadas no canal e você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal para dar aquele apoio, curta, compartilhe e deixe seus comentários aí com aquelas informações privilegiadas, hein? Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo aqui, jogaço, Dortmund e Real Madrid, é a final da Liga dos Campeões. Jogo dificílimo. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos do Borussia Dortmund. Venceu pelo campeonato alemão por 4-0 o Darmstadt. Já começa com nome complicadíssimo aí, né? Antes disso, pelo campeonato alemão, perdeu para o Mainz fora de casa por 3-0. E na Liga dos Campeões venceu o Paris Saint-Germain. Já o Real Madrid tá vindo de um 0-0 contra o Betis em casa. E antes disso, fora de casa, um empate contra o Villarreal em 4-4. Também pelo campeonato espanhol, uma vitória por 5-0 contra o Alavés. Lembrando que os dois últimos jogos aí, time reserva do Real Madrid. Nesse confronto das duas equipes, o Real Madrid em 7 jogos, 6 ele marcou primeiro. E no geral, em suas partidas, 8 jogos, 6 o Real Madrid marca primeiro. Próximo jogo aí do Borussia Dortmund é um amistoso contra o Aachen, lá em julho, e o Real Madrid também vai ter um amistoso aí contra o Milan, também em julho, no finalzinho do mês. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Borussia Dortmund, 3 empates e 5 vitórias do Real Madrid. O último confronto entre eles foi em 2017, vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões por 3-2. Antes disso, no mesmo ano, outra vitória do Real Madrid na casa do Dortmund por 3-1. Como eu disse, eu tô indo de 5 duplos e para esse primeiro jogo aqui não tem como, eu tô indo de empate e Real Madrid. Sinceramente, né, depois do que nós vimos aí do Bayer Leverkusen contra o Atalanta, né, no final da Liga Europa, o ideal aqui é um triplo, viu? Jogo 2, Grêmio e Bragantino, volta do Campeonato Brasileiro. O último jogo aí do Grêmio foi pela Copa do Brasil, empatou com o Operário fora de casa em 0-0. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Bahia por 1-0 e fora de casa pela Libertadores venceu o Estudiantes. Aquele jogo que o Grêmio estava com 1 a menos, hein? Já o Bragantino tá vindo de uma vitória por 3-0 em cima do Souza em casa, venceu o Luquenho fora de casa por 3-2 e perdeu para o Bahia fora de casa por 1-0. Classificação do campeonato, o Bragantino ele é o 8º colocado, tem 9 pontos em 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Grêmio ele é o 12º colocado com 6 pontos, lembrando que tá com 4 jogos, né? 2 jogos a menos aí do que os outros times, tem 2 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Grêmio, atenção aí, é contra o Huachipato pela Libertadores, então tomar muito cuidado aí que pode ser que contra o Bragantino venha com um time reserva ou misto, né? Porque como eles estão sem jogar, então caso eles coloquem um time titular aí para jogar contra o Bragantino, o desgaste pode ser grande, né? Para jogar Libertadores, porque eles desacostumaram por esse período que ficaram parados, né? Já o Bragantino é um jogo contra o Atlético Mineiro em casa pelo Brasileirão Série A, só no dia 11/6. Últimos confrontos entre eles, o Grêmio tem 2 vitórias, 1 empate e 3 vitórias do Bragantino. O último confronto foi no mês 9 de 2023, vitória do Bragantino em casa por 2-0 e no mês 5 de 2023, empate na casa do Grêmio em 3-3. Esse jogo eu considero bem difícil, né? Porque o Grêmio tá voltando agora, tava praticamente só treinando. E para essa partida aqui eu tô indo seco, no empate. Eu ainda não tenho essa informação, mas eu tô acreditando que o Grêmio vai vir aí com um time no mínimo misto, viu? Então caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria uma vitória aí do Bragantino. Jogo 3, vitória da Bahia e Atlético Goianiense. Último jogo do Vitória, derrota em casa para o Botafogo por 2-1. Antes disso, perdeu para o Vasco por 2-1 fora de casa. E em casa, perdeu para o São Paulo por 3-1. Uma sequência muito ruim aí do Vitória nos seus últimos jogos. Já o Atlético Goianiense está vindo de vitória pela Copa do Brasil por 4-2. Em cima do Brusque, perdeu para o Cruzeiro em casa por 1-0, Brasileirão Série A, e pela Copa do Brasil tinha vencido o Brusque fora de casa por 1-0. Classificação do campeonato, as duas equipes
equipes aí mal posicionadas aí. O Vitória, ele é o 18º colocado com 1 ponto em 5 jogos, não tem nenhuma vitória, 1 empate e 4 derrotas. O Atlético Goianiense, praticamente os mesmos números, só que em 19º lugar, com 1 ponto em 5 jogos, nenhuma vitória, 1 empate e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Vitória é contra o Cuiabá fora de casa, e o Atlético Goianiense vai jogar também fora de casa contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles, o Vitória tem 3 vitórias, são 6 empates nesse confronto e 3 vitórias do Atlético Goianiense. O último jogo, no mês 8 de 2023, empate em 0-0 na casa do Atlético Goianiense, e no mês 5 de 2023, vitória do Atlético Goianiense por 3-2 na casa do Vitória. O Atlético Goianiense pelo menos vai bem, né, na Copa do Brasil, precisa se recuperar aí no Campeonato Brasileiro. Jogo difícil de ser analisado porque, como eu disse em vídeos anteriores, quando as duas equipes têm números ruins, complica demais fazer análises. Mas para esse jogo aqui, a sequência do Vitória é tão ruim que não tem como. Para essa partida aqui eu tô indo no Atlético Goianiense, mas mesmo eles em posições ruins, é uma partida bem equilibrada, viu? Jogo 4. Brusque e Novo Horizontino. Último jogo aí do Brusque pelo Brasileirão Série B, empate fora de casa em 2-2 contra o Vila Nova, perdeu para o Atlético Goianiense fora de casa pela Copa do Brasil por 4-2 e perdeu para o Santos por 4-0. Já o Novo Horizontino venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0 fora de casa, empatou com o Curitiba em 0-0 e perdeu para o Vila Nova fora de casa por 2-1. Classificação do campeonato, o Novo Horizontino ele é o 10º colocado com 10 pontos, em 7 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Brusque, ele é o 17º colocado, tem 5 pontos em 7 jogos, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Brusque é fora de casa contra o Amazonas, e o Novo Horizontino vai jogar em casa contra o Santos. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Brusque, 1 empate e 1 vitória do Novo Horizontino. O último jogo foi só lá em 2022, empate na casa do Brusque em 2-2. Antes disso, também em 2022, na casa do Novo Horizontino, vitória do Novo Horizontino. O Brusque, né, tá vindo desse empate em 2-2 aí contra o Vila Nova fora de casa. Já disse em alguns outros vídeos aí que a defesa até que às vezes vai bem, o problema é o ataque do Brusque. O Novo Horizontino, né, costuma também fazer poucos gols nessas últimas partidas. Sofreu aí para fazer esse golzinho contra o Botafogo de São Paulo, foi quase no final. E como a gente pode ver ali, as partidas que vencem é sempre por um placar magro, né, bem apertado. Então, por esse motivo, eu tô indo de empate entre eles, acreditando aí que o Brusque busca uma recuperação, vai deixar esse jogo difícil aí para o Novo Horizontino. Jogo 5, Cuiabá e Internacional. Último jogo do Cuiabá pela Copa do Brasil, venceu o Goiás por 1-0. Na Copa Sul-Americana empatou em casa contra o Garcilaso e pela Copa Verde venceu o Vila Nova em casa por 4-2. Já o Internacional, seu último jogo foi no dia 28/4, empate contra o Atlético Goianiense em casa em 1-1. Pela Copa Sul-Americana venceu o Delfim fora de casa por 2-1 e voltando para o Brasileirão perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa. Classificação do campeonato, o Internacional ele é o 10º colocado com 7 pontos, tem 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Cuiabá, ele é o último colocado, não tem nenhum ponto, em 4 jogos, não tem nenhuma vitória, nenhum empate e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Cuiabá é contra o Vitória em casa e o Internacional vai jogar fora de casa contra o Tomaiapo pela Copa Sul-Americana. Últimos confrontos entre eles, o Cuiabá tem 2 vitórias, são 3 empates e 3 vitórias do Internacional. O último jogo foi no mês 11 de 2023, vitória do Internacional fora de casa por 2-0. E antes disso, o Cuiabá visitando o Internacional venceu por 2-1. Apesar desse momento ruim aqui do Cuiabá, último colocado do campeonato, estava disputando praticamente aí 4 campeonatos diferentes, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa Verde. O Internacional é o mesmo caso do Grêmio, né? Tá voltando agora. Tem esse jogo aí pela Copa Sul-Americana, então pode ser que venha com o time mesclado aí contra o Cuiabá. E o Cuiabá ainda tem essa vantagem de estar jogando em casa. Então por esse motivo, eu tô indo de Cuiabá seco. Mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate nessa partida aqui, porque o Internacional pode vir com time reserva. Jogo 6, Fluminense e Juventude.
Último jogo do Fluminense pela Copa do Brasil, venceu o Sampaio Corrêa em casa por 2-0. Pela Libertadores, venceu o Cerro Porteño por 2-1. E no Brasileirão, perdeu para o São Paulo fora de casa por 2-1. Já o Juventude está vindo de um empate em casa em 1-1 contra o Atlético Paranaense. Perdeu para o Botafogo fora de casa por 5-1. E em casa, venceu o Corinthians por 2-0. Classificação do campeonato, o Juventude ele é o 15º colocado com 5 pontos, em 4 jogos tem uma vitória, 2 empates e uma derrota. Já o Fluminense ele é o 17º colocado com 5 pontos, em 6 jogos tem uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Fluminense é um clássico carioca contra o Botafogo fora de casa e o Juventude vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Fluminense, um empate entre eles e 2 vitórias para o Juventude. O último jogo foi só lá em 2022 pelo Brasileirão, o Fluminense venceu por 4-0 e no mesmo ano, na casa do Juventude, o Juventude venceu por 1-0. Outro time aí também que vai estar voltando agora, né, devido aos problemas que tiveram aí no Rio Grande do Sul. Jogo difícil aí do Juventude, né, contra o Fluminense, para um time que vai jogar depois de muito tempo uma partida profissional, pegar logo o Fluminense que gosta da posse de bola. Juventude vai se desgastar bastante nessa partida. Nessa partida aqui eu tô indo de Fluminense seco, porque as duas equipes aí não tem motivos, né, para colocar time reserva ou misto, né? Tô acreditando que sejam os dois times com equipe titular. Jogo 7, Corinthians e Botafogo do Rio de Janeiro. Último jogo do Corinthians, aqui tá falando que foi contra o América do Rio Grande do Norte e teve essa vitória por 2-1, mas o Corinthians jogou hoje e até o momento aonde eu vi essa partida, estava vencendo por 3-0 aí pela Copa Sul-Americana, o Racing de Montevidéu. Depois desse jogo do América, venceu o Argentino Júnior por 4-0 em casa e perdeu para o Flamengo fora de casa por 2-0. Já o Botafogo fora de casa venceu o Vitória da Bahia por 2-1 pela Copa do Brasil. Pela Libertadores venceu o Universitário por 1-0 e no Brasileiro empate fora de casa contra o Fortaleza em 1-1. Classificação aqui do campeonato, o Botafogo ele é o 4º colocado com 10 pontos, em 6 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Corinthians ele é o 16º colocado com 5 pontos em 6 jogos, tem uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Corinthians é contra o Atlético Goianiense fora de casa e o Botafogo vai jogar em casa o clássico contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o Corinthians, um empate entre eles e 6 vitórias do Botafogo. O último jogo no mês 9 de 2023, o Corinthians venceu em casa por 1-0 e na casa do Botafogo, o Botafogo venceu o Corinthians por 3-0. Esse jogo eu considero bem equilibrado, o Corinthians aparentemente está voltando a demonstrar um bom futebol. O time está mais leve, pelo menos nesses últimos dias. E aqui, né, nessa partida vai ter a vantagem de estar jogando em casa e com o apoio da torcida, né? Como é um confronto que não há muitos empates entre eles, eu tô usando mais um aqui dos meus duplos. Eu tô indo de Corinthians e Botafogo nessa partida. Botafogo aqui também, por enquanto, tá indo muito bem aí no Campeonato Brasileiro. Jogo 8, Atlético Mineiro e Bahia. O último jogo do Atlético Mineiro foi uma derrota para o Sport Recife pela Copa do Brasil por 1-0, mas acabou se classificando. Perdeu para o Peñarol pela Libertadores por 2-0 e pela Libertadores também, fora de casa, venceu o Rosário Central por 1-0. Já o Bahia tá vindo de um empate em 0-0 contra o CRB em casa. Pela Copa do Brasil venceu o Criciúma por 2-0 fora de casa. E pelo Brasileirão, vitória em cima do Bragantino por 1-0 em casa. Classificação aí do Campeonato Brasileiro, o Bahia ele é o 2º colocado, vai muito bem. Tem 13 pontos em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e uma derrota. E o Atlético Mineiro ele é o 7º colocado com 9 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates e até agora não perdeu. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro é um jogo difícil fora de casa contra o Bragantino e o Bahia em casa vai enfrentar o Fortaleza. Últimos confrontos entre eles, super equilibrado, Atlético Mineiro com 5 vitórias, são 5 empates entre eles e 5 vitórias do Bahia. O último jogo foi no mês 12 de 2023, vitória do Bahia por 4-1 em casa. Antes disso, no mês 8 de 2023, na casa do Atlético Mineiro, vitória por 1-0 do Atlético Mineiro. Apesar do Bahia estar bem melhor que o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vai estar jogando sem a preocupação de ter um jogo pela Libertadores como jogo seguinte e precisa também de uma recuperação aí no Campeonato Brasileiro. E nada melhor, né, do que vencer o vice-líder aí do Campeonato Brasileiro, que é o Bahia. Tô acreditando que o Atlético Mineiro vai para cima do Bahia e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro, mas é um jogo bem complicado, hein?
Bahia vem apresentando um bom futebol. Se bobear, até jogo pra triplo isso aqui, hein? Jogo 9, Criciúma e Palmeiras. Último jogo aí do Criciúma, derrota em casa para o Bahia por 2-0 pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, o primeiro jogo já tinha perdido por 1-0. E antes desse jogo, pelo Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco por 4-0. Já o Palmeiras está vindo de um empate pela Copa do Brasil contra o Botafogo em 0-0, fora de casa. Pela Libertadores, venceu o Del Valle por 2-1 em casa. E no Campeonato Brasileiro, em casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. O Palmeiras, ele é o 9º colocado no campeonato, tem 8 pontos em 6 jogos, são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Criciúma, ele é o 14º colocado, tem 5 pontos em 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Criciúma é o Cuiabá em casa e o Palmeiras também vai jogar em casa contra o Vasco da Gama. Últimos confrontos entre eles, o Criciúma não tem nenhuma vitória, não há nenhum empate entre eles e o Palmeiras tem 2 vitórias. Porém, né, esses jogos só lá em 2014. Um jogo na casa do Palmeiras que venceu por 1-0 e o outro jogo na casa do Criciúma, o Palmeiras também venceu por 2-1. Bom, pelo atual momento aí dos dois times, mesmo o Criciúma jogando em casa, para essa partida aqui eu tô indo de Palmeiras. Eu não tenho certeza, né, se é essa partida aqui que pode ser a última, né, do Endrick. E também não dá nem para saber se ele joga, né, porque ele estava machucado, não sei se deu tempo de recuperar, né. Jogo 10, Vasco da Gama e Flamengo, clássico carioca no Brasileirão. Último jogo do Vasco foi em casa pela Copa do Brasil, empate em 3-3 contra o Fortaleza, foi no sufoco, né, passou nos pênaltis para a próxima fase, venceu o Vitória pelo Brasileirão por 2-1 em casa e fora de casa perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Já o Flamengo está vindo de vitória em cima do Amazonas também pela Copa do Brasil por 1-0, pela Libertadores venceu o Bolívar em casa por 4-0 e pelo Brasileirão venceu o Corinthians em casa por 2-0. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele é o 3º colocado, tem 11 pontos, 6 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Vasco ele é o 13º colocado com 6 pontos em 6 jogos, tem 2 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco é um jogo difícil, fora de casa contra o Palmeiras, e o Flamengo vai jogar em casa contra o Grêmio. Últimos confrontos das duas equipes, o Vasco tem 2 vitórias, são 2 empates e 11 vitórias do Flamengo. O último jogo foi agora em fevereiro de 2024 pelo Campeonato Carioca, empate em 0-0 na casa do Vasco. Antes disso, no mês 10 de 2023, vitória do Flamengo na casa do Flamengo. Esse clássico aí sempre difícil, independente da situação dos dois times. Apesar de o histórico aqui dando muita vantagem para o Flamengo, para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Vasco da Gama e Flamengo, dupla aberto. O Flamengo ele vem vencendo as suas partidas, mas não vem convencendo, né? Foi assim contra o Amazonas, né? Vamos ver se há alguma recuperação aí contra o Vasco. Jogo 11, Chapecoense e Vila Nova. Último jogo aí da Chape, derrota fora de casa por 2-1 para o Ceará. Empatou em casa contra a Ponte em 0-0 e fora de casa também contra o Botafogo de São Paulo, empate em 0-0. Já o Vila Nova empatou em casa contra o Brusque por 2-2, tomou essa sapatada aí na Copa Verde do Paysandu de 6-0 fora de casa e no Brasileirão perdeu fora de casa para o CRB por 1-0. Classificação aí do campeonato, o Vila Nova ele é o 9º colocado com 10 pontos, tem 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, e a Chape ela é a 11ª colocada com 9 pontos em 7 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí da Chapecoense é uma partida fora de casa, clássico catarinense contra o Avaí, e o Vila Nova vai jogar em casa contra o Ceará. Últimos confrontos dessas duas equipes, nenhuma vitória aí da Chapecoense, 2 empates e 2 vitórias do Vila Nova. O último confronto foi no mês 10 de 2023, empate na casa do Vila Nova em 0-0, e antes disso no mês de junho de 2023, na casa da Chapecoense, vitória do Vila Nova por 1-0. Outra partida aí onde os dois times estão bem equilibrados, né, nas forças. O Vila Nova tem essa vantagem, né, no histórico, porém, né, depois dessa sapatada aí do Paysandu para cima do Vila Nova por 6-0, trocou o treinador, então é uma renovação,
vai estar jogando fora de casa contra a Chapecoense. E para essa partida aqui, eu tô indo de empate seco entre eles, viu? Jogo 12, Fortaleza e Atlético Paranaense. Último jogo do Fortaleza pela Copa do Nordeste, jogaço, jogou muita bola, venceu o Sport por 4-1. Antes disso, pela Copa do Brasil, 3-3 contra o Vasco, né? Acabou perdendo nos pênaltis. E pela Copa Sul-Americana, empate fora de casa contra o Boca Juniors por 1-1. Já o Atlético Paranaense tá vindo de uma derrota pela Copa Sul-Americana contra o Danúbio em casa por 2-1. Venceu o Palmeiras fora de casa por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa Sul-Americana, venceu o Raio Zuliano fora de casa por 5-1. Classificação aí do campeonato: Atlético Paranaense ele é o líder, tem 13 pontos em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Fortaleza, ele é o 11º colocado, com 7 pontos em 5 jogos, tem 1 vitória, 4 empates e nenhuma derrota. Próximo confronto do Fortaleza é contra o CRB em casa pela Copa do Nordeste, e o Atlético Paranaense, Brasileirão Série A, vai enfrentar o Criciúma em casa. Últimos confrontos entre essas duas equipes: o Fortaleza tem 3 vitórias, são 4 empates, 5 vitórias do Atlético Paranaense. O último jogo foi em novembro de 2023, empate na casa do Atlético Paranaense por 1-1. Antes disso, em julho de 2023, o Fortaleza venceu em casa por 1-0. Atlético Paranaense, o líder do Campeonato Brasileiro, antes de alguns tropeços aí vinha jogando muito bem, estava apresentando um bom futebol. O Fortaleza jogou muita bola aí contra o Sport. Vai ter esse jogo aí contra o CRB pela Copa do Nordeste. Acredito que não vai poupar jogadores para enfrentar o Atlético Paranaense. E se jogar o que jogou contra o Sport, eu tô acreditando aqui numa vitória do Fortaleza e um empate entre eles. Mas aqui, como é o líder do campeonato e você tem costume de colocar triplos, eu também colocaria um triplo aqui nessa partida 12, né, da Loteca 1122. Jogo 13, São Paulo e Cruzeiro. O São Paulo tá vindo de uma vitória em casa em cima do Águia de Marabá por 2-0 pela Copa do Brasil. Pela Libertadores, em casa empatou em 0-0 contra o Barcelona e em casa venceu o Fluminense por 2-1. O Cruzeiro tá vindo de uma vitória em cima do União La Calera pela Copa Sul-Americana em casa por 1-0. Fora de casa venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e pela Copa Sul-Americana outra vitória fora de casa em cima do Alianza por 3-0. Classificação do campeonato: o São Paulo ele é o 5º colocado, tem 10 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cruzeiro ele é o 6º colocado com 10 pontos também, em 5 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo do São Paulo pelo Brasileirão contra o Internacional fora de casa, e o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles: o São Paulo tem 8 vitórias, 1 empate entre eles e 6 vitórias do Cruzeiro. O último jogo foi em novembro de 2023, vitória do São Paulo por 1-0 pelo Brasileirão, e antes disso, vitória do Cruzeiro no mês de junho de 2023 por 1-0 em casa. Aqui é mais uma partida que cabe um duplo também, mas tô deixando o meu duplo pro último jogo. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do São Paulo. O São Paulo tem números pouco melhor, tá jogando bem com o novo treinador e também tem esse histórico aqui de mais vitórias nos últimos confrontos, né, contra o Cruzeiro. Jogo 14, Ituano e Avaí. O Ituano, sua última partida foi uma vitória em cima da Ponte Preta por 2-0, jogando muito bem. Perdeu para o Mirassol por 2-0 fora de casa e em casa venceu o Sport Recife por 1-0. Zebraça. Avaí, seu último jogo foi uma vitória em cima do Goiás por 2-0. Venceu o Sport fora de casa por 2-1. Aqui sim, zebraça. E em casa venceu o CRB por 2-1. Então, nos seus últimos 3 jogos aí, o Avaí vindo de vitória, hein? Na classificação do campeonato, o Avaí deu um salto, ele é o 4º colocado com 13 pontos em 7 jogos, tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Ituano, ele é o 14º colocado com 6 pontos em 7 jogos, tem 2 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Ituano é fora de casa contra o Curitiba e o Avaí vai jogar em casa contra a Chapecoense, clássico catarinense. Últimos confrontos entre essas duas equipes: o Ituano não tem nenhuma vitória, há um empate entre eles e uma vitória do Avaí. O último jogo foi em novembro de 2023, empate em 0-0 na casa do Avaí, e antes disso, em julho de 2023, fora de casa, o Avaí venceu o Ituano por 1-0. Bom, nessa partida aqui, como eu disse aqui no jogo 13, né, eu tô indo de duplo, eu tô indo de Ituano e Avaí, mesmo sabendo, né, que o Avaí
é um time melhor, porém o jogo é na casa do Ituano e o Ituano, né, teve essa zebra aí de vencer o Sport e no seu último jogo aí também contra a Ponte Preta jogou muito bem em casa, então acredito que possa dar muito trabalho aí para o Avaí. Aqui, caso você tenha costume de colocar triplos, outra partida que cabe um triplo, viu, porque o Ituano pode surpreender aí o Avaí. Bom, pessoal, as primeiras informações aí da Loteca 1122 foram essas. Espero que as informações do vídeo aí possam te ajudar a conhecer melhor os times da grade e que ajude a você a melhorar nos palpites. Se você gostou das informações, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Quando você faz isso, ajuda demais aí o canal. Ficar de olho aí na Loteca 1121 para ver se o prêmio não vai ser maior nessa Loteca 1122, hein? E também é bom acompanhar a performance aí dos times que estão nessa grade. Desejo boa sorte aí para todo mundo. Até o próximo vídeo. Fui!